Olá pessoal, então dando continuidade, né, o que eu tinha passado para vocês, gostaria de fazer a correção aqui, comentar um pouquinho sobre a lista de exercícios, né, e os exercícios 4, 5 e 6, né. Então apresenta-se esse circuito aqui, ó, que nós podemos ver, e todo o desenvolvimento, né, das questões 4, 5 e 6, elas são em função desse circuito. Então nós temos aqui, né, a unidade hidráulica, né, onde já temos a bomba, o motor, a válvula de segurança regulada em 80 bar. Uma válvula de controle direcional, é uma válvula que ela tem 4 vias, né, ela tem 3 posições, acionamento por alavanca com trava, centro tandem. E temos aqui o cilindro A e o cilindro B. Observe que aqui eu tenho uma válvula, uma válvula de pressão, né, que tem uma outra válvula de pressão, uma válvula de pressão e uma outra válvula de pressão. Cada uma dessas válvulas regulada com uma pressão diferente, né? Que eu tenho a válvula número 1, limitador de pressão, sendo utilizada como válvula de segurança, regulada com 80 bar. Eu tenho essa válvula número 2 com 40 bar, a válvula número 3 com 25 bar, a válvula número 4 com 30 bar e a válvula número 5 com 50 bar. Então, a primeira das perguntas, né, ela envolve aí qual que é a sequência, né? Para saber a sequência, precisamos identificar quais são os tipos de válvula, né? Então, vamos pensar quando eu colocar na posição paralela, né? Ó, o fluxo ele vem para cá, aqui ele não passa, né? Aqui eu tenho uma válvula de retenção com mola, ele vai chegar aqui. O fluxo que ele me direciona para cá, ó, tem essa válvula aqui, né? E para cá ele não passa. Então vamos descobrir quem é quem, né? Então, se eu observar essa válvula aqui, a número 2, está com a regulagem de 40 bar. Então, assim que eu ligo o circuito, o que acontece? Essa válvula aqui, ó, vai ser uma válvula redutora de pressão. Então perceba o seguinte, que no pórtico de entrada o fluxo ele vai direto, né? Uma válvula que ela passa direto aqui no fluxo de entrada. Entretanto, ó, ela monitora o pórtico de saída, ou seja, quando a pressão nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, ela atingir os 30 bar, que aí sim que essa válvula que ela é normal aberta, ela vai lá e fecha. Então perceba que ela é normal aberta, ela fecha. Então aqui eu já tenho uma válvula, a válvula número 4, ela é uma válvula redutora de pressão. Então o cilindro ele avança, o cilindro B. Entretanto, o cilindro A ele não vai avançar. Por quê? Porque essa aqui é uma válvula de sequência. Essa válvula de sequência ela só vai abrir quando atingir os 40 bar. Então, a pressão começou a subir, 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 subir. Quando esse cilindro ele atingir o final do curso, ele vai manter a pressão aqui na câmara traseira dele em 30 bar. Quando a pressão ela vai continuar subindo, ele vai fechar, né? Logo após o cilindro A ele vai avançar. Então o B ele avançaria primeiro quando eu colocar na posição paralela. Logo em seguida o cilindro A ele avança. Agora vamos observar o óleo que ele está saindo, né? O óleo ele não consegue sair daqui, ó. E para ele sair, esse cilindro aqui, ele é obrigado a passar aqui e vencer esses 25 bar, ó. Pelo menos, né, ele tem que vencer esses 25 bar para que esse óleo ele consiga sair. Esse aqui não, só vai vencer a mola e o óleo ele já consegue sair. Então, eu já tenho aqui uma válvula de sequência. Aqui eu tenho uma válvula limitadora de pressão. Então, você faz esse tipo de aplicação com essa válvula redutora de pressão quando eu quero limitar a força que o cilindro B ele faz. Então vamos supor que eu tenho a peça ela fixa na morsa, eu tenho aqui o cilindro da morsa e o outro ele empurra a ferramenta de corte. Daí nesse caso aqui, ó, ele vai limitar a força que esse cilindro está fazendo. Agora vamos observar agora outra questão importante. Essa válvula aqui, ó, é bem parecida, né, a válvula, só que embora eu tenha aqui uma válvula limitadora de pressão, essa aqui está sendo usada como válvula de sequência, está aqui no pórtico de entrada do cilindro, na entrada do cilindro. Essa aqui da saída já está funcionando como uma válvula de contrabalanço. Eu já tinha explicado para vocês na sala de aula como que funciona a válvula de contrabalanço, né? Então eu imagino que esse cilindro aqui está na vertical. Então tem uma carga nesse cilindro aqui e o que eu preciso fazer é contrabalancear aquela carga, né? Então ele somente quando eu atingir os 25 bar é que ele começa a descer.
Para que essa válvula era empregada, né? Você pega ali numa prensa hidráulica, por exemplo, né? Tem todo o peso do martelo, então você vai contrabalancear o peso do martelo, porque o próprio peso que fica na frente do cilindro, né, puxando aqui a haste do cilindro, ele vai gerar uma pressão a mais. Daí você vai contrabalancear com essa válvula aqui. Somente quando a bomba estiver ligada, que você tem o peso da carga mais a pressão da bomba, que ele vai conseguir vencer. Então está funcionando a válvula 3 como uma válvula de contrabalanço. E agora vamos pensar no retorno do cilindro. Coloquei na posição cruzada, né? Logo o óleo ele vem por aqui. Você vai perceber que o retorno aqui está livre, ó. Ele tem que vencer só a força da bola. Essa válvula não tem função nenhuma no retorno do cilindro. O óleo que vai estar saindo aqui, ele vai sair também livre, né? A única coisa que eu tenho que vencer a mola, né? A válvula de retenção com mola. Já nesse caso aqui, ó, seguindo essa linha, né? Se a gente pensar aqui nesse ponto aqui, ó, quando eu colocar aqui na posição cruzada, o óleo vai vir por aqui. Aqui ele não consegue passar. O que acontece? Ele vai ter que vencer pelo menos esses 50 bar para começar a retornar o cilindro B. Então perceba que no avanço, primeiro o cilindro B ele avança, logo em seguida o segundo A, porque essa válvula aqui é uma válvula de sequência que está fazendo essa ordem. Ele está sequenciando, né, para que o B ele avance antes do A. Já no retorno é o contrário. Eu tenho essa válvula aqui, ó, está na entrada aqui do fluxo de óleo. Então, para que esse cilindro ele consiga retornar, né, eu preciso atingir pelo menos, né, uma pressão aí de 50 bar. Quando eu atingir aí os 50 bar, o que vai acontecer, né? O óleo ele vai passar aqui, ó, vai fazer o retorno do cilindro, e a saída do cilindro que está livre, ele vai conseguir voltar na posição cruzada e vai voltar diretamente para o tanque. Então, são as questões aí que a gente já observa, né? E depois na questão C, na questão número 6, ele envolve o que? Ele envolve perguntas a respeito desse funcionamento do circuito. Então vamos observar lá, ó. A sequência de movimento do cilindro será, né? Quando eu coloquei a sequência, as duas primeiras se referem a quando eu coloco na posição paralela, na sequência de avanço. Então nós vimos que o B ele avança primeiro, depois o A ele avança. E no retorno o que acontece? O A retorna primeiro, depois o B, né? Eu ter feito uma pequena divisão aqui para separar os dois. Aí vem lá o nome das válvulas, né? Válvulas de pressão entregadas no circuito são as seguintes. Você tem que dar nome para cada uma delas, né? Se a gente for observar aqui, ó, acho que vale a pena aqui observar lá a questão, né? Vocês têm a questão com vocês lá, né? A questão de número 5. Dele trata um pouquinho sobre o nome dessas válvulas e o funcionamento dela. E depois tem lá qual das válvulas acima do circuito anterior é que vai influenciar na força do cilindro B. Então, quando nós vimos até essa questão aí da válvula, né, qual delas que influencia na força que o cilindro B faz? Então, se a gente observar mais acima desse circuito aqui, ó, a força que o cilindro B faz justamente na válvula que? Na válvula redutora de pressão. Essa válvula que vai determinar a força do cilindro B uma vez que você regula a pressão aqui no pórtico traseiro dele, né, durante o avanço desse cilindro. Então é isso aí, já tem essa observação, então a gente já consegue aí responder as questões, né, você já tem a lista. Eu postei também um vídeo, né, recente lá que fala um pouquinho sobre a função da válvula de descargas no circuito com duas bombas. Então também observado, seguindo lá as instruções do vídeo, assistindo a aula lá, também vai ter acesso a essas informações, tá bom? Então é isso aí. Então o circuitinho é esse aqui, né? Queria destacar o circuito e já temos condições aí, né, de observar o funcionamento do circuito. Já temos condições aí de entender sobre as válvulas de pressão nas aulas presenciais. A última coisa que nós vimos lá foi as válvulas de pressão, né? Então aqui um circuito aí com várias válvulas para nós analisarmos aí, tá bom? Um abraço a todos aí e até a próxima.